Eu quero começar hoje uma série de mensagens com vocês falando sobre refrigério para a alma. Eu quero propor, um refresco para você. Eu sei que esse ano não foi um ano fácil, eu sei que este ano foi um ano de desafio, muitos desafios. Desafios, no que diz respeito aos relacionamentos, desafio no que diz respeito muitas vezes à vida financeira, econômica. Temos os desafios aqui internos, Quantas coisas aconteceu aqui nesse tempo de quarentena na sua vida? Quantos sentimentos brotaram aqui, Quantas coisas você precisou administrar aqui no seu peito, aqui no seu coração, aqui nas suas emoções? E eu quero começar então essa série de mensagens, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Porque você tem aí um protetor para o seu coração e para a sua mente. Não é a máscara, não é esse protetor acrílico, Você tem um protetor, você tem uma proteção para o seu coração e para a sua mente. E lá no versículo 7 de Filipenses capítulo 4, Deus nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? Se você sabe decor, recite comigo. Vamos lá? E a paz de Deus guardará. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. E eu quero começar a mensagem de hoje lendo uma poesia. É uma canção de uma jovem senhora. E a canção diz assim: Ele sabe amar, Ele acalma o mar. Por você pode fazer até o sol parar. Segura estrelas, faz a terra girar. Nenhuma folha cai sem Ele deixar. Por você, Ele faz o que ninguém jamais fará. E aí o estribilho: muita calma nesta alma. Você sabe cantar, Bianca? Sabe cantar? Mas eu não vou cantar não, tá bom? Porque senão eu espanto vocês. Muita calma nesta alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nesta alma, lembre-se de quem você tem. Nesse tempo de luta, nesse tempo de dificuldade, você consegue todos os dias se lembrar de quem você tem? Muita calma nesta alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nesta alma, lembre-se de quem você tem. Quando eu olho para esse texto, eu preciso diariamente me lembrar de quem eu tenho. Me lembrar da proteção que eu tenho para a minha mente e para o meu coração. Me lembrar da proteção que está disponível a mim todos os dias, independentemente das circunstâncias, das situações, daquilo que nos aflige, daquilo que nos atemoriza, daquilo que nos causa pânico. Paulo está então olhando para aquela igreja lá em Filipos. Vocês sabem, Paulo está preso. Paulo está em Roma. O texto de Atos começa dizendo que o evangelho chegaria até os confins da terra. E o evangelho chega aos confins da terra por meio de Paulo na cidade de Roma. Naquela cultura, Roma era os confins da terra. Roma era o final do mundo. E Paulo, mesmo estando preso, ele não perde a oportunidade de pregar o evangelho. É interessante porque a carta de Filipenses termina dizendo assim: saudai os da casa de César. Isso significa o quê? Que lá no império, na casa de César, no palácio, onde todas as decisões eram tomadas, havia também pessoas já convertidas. Por quê? Porque Paulo, preso em Roma, tendo um soldado o tempo todo amarrado a ele, cada um dos soldados que chegavam tinham que ouvir a mensagem do evangelho por meio de Paulo. Não foi o lugar que prendeu Paulo, não foi a circunstância que prendeu Paulo. Paulo não esperou o melhor momento para cumprir a sua missão. Paulo não esperou o fator favorável para cumprir a sua missão, mas ele disse: se eu estou preso em Roma, eu não vou lamentar, eu não vou chorar, eu não vou ficar questionando Deus, eu não vou ficar murmurando. Deus me trouxe para Roma para pregar o evangelho, então é isso que eu vou fazer.
Me lembro de uma história, né, que muitas vezes a gente conta para ilustrar a questão financeira, né? E eu já contei essa história uma vez e vou contar agora para a igreja. Conta-se que um menino recebeu da mãe 2 moedas. E esse menino então estava indo para a igreja. E a mãe disse: olha, antes de você chegar na igreja eu vou te dar 2 moedas. Essa daqui é para você dar de dízimo. E essa daqui é para você comprar um sorvete. Só que eram moedas de mesmo valor. E o menino todo alegre, indo para a igreja, né, levando as moedas e já pensando no sorvete que ia tomar, de repente ele derrubou a moeda no chão, a moeda rolou e caiu no bueiro. Aquele menino então olhou para o bueiro, olhou para a moeda, olhou para o bueiro, olhou para a moeda, olhou para Deus e disse assim: puxa Deus, logo a sua moeda foi cair no bueiro. Parece-me que eu não vou falar sobre vida financeira, mas parece-me que sempre a moeda de Deus é que cai no bueiro. O que eu quero dizer com isso? Paulo poderia estar em Roma lamentando a vida. Paulo poderia estar em Roma dizendo assim: mas Deus, eu não estou entendendo nada. O Senhor me trouxe para Roma para pregar o Evangelho. O Senhor nem para me poupar de uma prisão. Eu andando pelas ruas faria mais. Eu andando pelas ruas evangelizaria mais. Eu andando pelas ruas mudaria a história desta cidade. O que é que o Senhor está fazendo em me permitindo estar preso? Onde o Senhor está que não me liberta? Mas Paulo não fez isso. Paulo, ele simplesmente continuou pregando, e os da casa de César iam se convertendo. Não é curioso? Porque talvez nos momentos mais difíceis das nossas vidas, era para os braços de Deus que nós deveríamos correr, e nós nos rebelamos contra Ele. Não é curioso que a moeda sempre cai no bueiro? Quando mais nós precisamos de Deus, quando mais nós precisamos correr para os braços dEle, quando mais nós precisamos, né, nos envolver com Ele, aí a gente diz assim: hoje eu não quero orar porque eu não estou bom. Esse domingo eu não quero nem passar perto da porta da igreja, porque eu não estou bom, não quero ver pessoas, não quero falar com pessoas. Ei, mas é quando você não está bom que aqui você tem que estar. É quando você não está bom que aqui você tem que chorar. Quando você não está bom, é para cá que você tem que correr. É para cá que você tem que aliviar a sua alma, você trazer refrigério para a sua alma, você deixar alguém te abraçar, você deixar alguém orar com você, você deixar alguém chorar com você. Mas parece que quando a gente não está bom, a gente quer fugir de Deus. Mas quando nós não estamos bom, é para Deus que nós devemos correr. E Paulo, ele não estava bem, ele estava preso, poderia estar pensando que a sua missão estava limitada, mas muito pelo contrário. Cada soldado que era preso a ele, que ficava vigiando, ele falava de Jesus, ele falava de Deus. E os da casa de César iam se convertendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o apóstolo Paulo diz assim: e a paz de Deus guardará. O que Paulo tem em mente? Esse soldado do lado dele que estava aguardando para que ele não fugisse. Esse soldado que estava do lado dele, o guardando para que ele não deixasse de cumprir a sua pena. Paulo tinha em mente um guarda romano. Paulo tinha em mente a figura, né, de uma prisão onde ele, querendo ou não, estava seguro ali. Ali ninguém poderia atacá-lo. Ali ninguém poderia, né, matá-lo. Ali ninguém poderia atrapalhar o que ele estava fazendo. Ali ninguém, né, poderia acusá-lo. Ele já estava ali preso. Ele estava protegido, ele estava guardado. Quando Paulo diz, e a paz de Deus guardará, ele tem em mente esse soldado, essa posição de segurança, esta posição de proteção. Quando a paz de Deus nos guarda, nós somos livres desse vírus chamado ansiedade, desse vírus chamado medo, desse vírus chamado insegurança, desse vírus chamado autoestima baixa, porque nós estamos guardados pela paz de Deus. É interessante porque Paulo vai falar como paz de Deus, nos lembrando que ela é inerente a Deus. Deus não é amor? A palavra de Deus diz, Deus é amor. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que Deus é paz. A Bíblia não fala que Jesus Cristo é o príncipe da paz? Deus é paz, ou seja, é inerente a Deus a paz.
é inerente a Ele, está no DNA dele, é um atributo comunicável dele. Na teologia a gente aprende sobre atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. A paz é um atributo comunicável de Deus. Ele comunica a paz dele a nós. Ele oferece a paz dele a nós. Ele coloca à nossa disposição a paz dele. Por isso o texto bíblico diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, que transcende a compreensão humana, que está acima de qualquer bom conselho, que está acima de qualquer bom conselhador, que está acima de qualquer ciência, que está acima de qualquer circunstância, que está acima de qualquer realidade. Esta paz que é transcendente, da qual nós não temos domínio sobre ela e compreensão sobre ela, mas que ela está à nossa disposição. Paulo diz: a paz de Deus, que excede toda a compreensão, todo entendimento, toda a lógica humana, guardará como um soldado, como um vigia, como um sentinela, o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 6, no versículo 8 e no versículo 9, nos dá a dica de como nós nos apropriamos dessa paz, de como nós podemos desfrutar desta paz que está à minha disposição e à sua disposição. No versículo 6 ele vai falar a respeito da oração. Ele vai falar que devemos levar tudo aquilo que está nos angustiando, tudo aquilo que está nos matando, tudo aquilo que está tentando roubar essa paz, tudo aquilo que está produzindo o medo, a ansiedade, nós devemos levar isso a Deus em oração. Mas ele termina o versículo 6 falando sobre ações de graças. Aí a primeira dica que eu quero dar a vocês: sabe essa paz que guarda o nosso coração? Essa paz que excede todo entendimento, ela se faz mais presente e ela tem mais sentido quando eu coloco no meu coração, coloco nos meus lábios gratidão. O apóstolo Paulo está falando que nós deveríamos substituir murmuração, nós deveríamos substituir pessimismo por gratidão. Nesse tempo de quarentena, eu sei que você teve muitos motivos para reclamar. Eu sei que você teve muitos motivos para ver coisas ruins acontecendo. Eu sei que você teve muitos motivos para desanimar. Mas eu quero, na manhã de hoje, trazer um refrigério para a sua alma. Inclua na sua cultura, inclua no seu hábito a gratidão. E por que eu devo ser grato a esse Deus que está guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus? Porque esse Deus se revela na sua palavra, e essa palavra nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, que Ele não permitirá que eu e você passemos por situações das quais sejam maiores do que podemos suportar. Ei, se está difícil, lembre-se, Ele sabe o que você pode suportar. Ele sustenta você nesse tempo para que você consiga suportar. Ele não vai deixar você passar por situações das quais você não consegue suportar. Mas eu sei que está difícil, você está falando, mas está pesado demais, Deus. Eu já não estou suportando, eu já estou encurvado, eu já estou de joelho, eu já estou quase deitado, está muito pesado. Mas Deus diz na sua palavra: continue agradecendo, ou tenha gratidão, porque eu não permito que você passe por situações além do que você possa suportar. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos, todas as coisas continuam sim cooperando ainda para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu posso agradecer, por isso eu posso render graças a Ele, porque todas as coisas ainda continuam cooperando para o meu bem. Eu não entendo, muitas vezes eu não aceito, muitas vezes eu não quero viver isso. Porém, a palavra de Deus nos diz isso. Por que eu devo agradecer? Porque a palavra de Deus continua nos lembrando e nos dizendo que Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Você não está passando por esse momento sozinho. Você não está enfrentando os seus dilemas sozinhos. Por que eu devo agradecer?
Porque a palavra de Deus nos lembra que Ele continua sendo aquele que cuida, aquele que provê, aquele que ama. Como a canção da Marcela Thaís, aquele que acalma o mar. Por que eu devo continuar agradecendo a Deus? Porque Ele me alcançou. Porque Ele me trouxe redenção. O texto bíblico diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, pelas súplicas, pelas orações e por ações de graças, entregar tudo isso a Deus. Quando eu estava me preparando para esse texto, eu fico pensando, quando eu estava me preparando para a manhã de hoje, através desse texto, estava pensando na minha vida. E estava tentando identificar aspectos de ansiedade na minha vida. E a gente consegue entender que existe a ansiedade clínica, patológica, aquela que vai exigir de você um tratamento, aquela que vai exigir de você um remédio, aquela que vai exigir de você terapia, aquela que vai exigir de você o acompanhamento pastoral, porque é uma ansiedade patológica. É aquela ansiedade que não deixa você dormir, é aquela ansiedade que talvez produza emagrecimento a você. Não queira ter ansiedade para emagrecer, tá bom? Esse talvez seja o único lado bom da ansiedade, que você vai emagrecer. Não, mas não queira isso. Sabe, essa coisa de você não conseguir dormir, de você não ter fome, de você estar sempre com o humor para baixo. Essa é aquela patológica, é aquela que você vai precisar de remédio. Mas existe aquela ansiedade que ela é proveniente do real. Aquela ansiedade que é comum, que eu e você vivemos. Eu tenho os meus momentos de ansiedade, você tem os seus. Mas essa ansiedade, ela é pontual. Ela é aquela ansiedade que é fruto de uma situação que você está em perigo, ou de uma situação que você gostaria de resolver, ou de uma circunstância que você queria, então, vencer. E aí, pesquisando um pouquinho sobre isso, não sei se foi... Quem foi que disse? Desculpa, eu deveria ter marcado quem disse. Não foi Augusto Cury, foi uma outra pessoa que disse. E disse assim que a ansiedade, ela é fruto de um pensamento irreal. Pense comigo nisso. A ansiedade é fruto de um pensamento irreal. Sabe o que Jesus diz lá em Mateus 6? Quando ele diz também sobre ansiedade, e ele diz: basta cada dia o seu mal. Como se Jesus estivesse dizendo: não ache que amanhã, de maneira irreal, vai acontecer o que talvez nem aconteça e você já está sofrendo hoje por esse pensamento irreal. E aí eu pensando em tudo isso, olhando para Paulo e dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Quando vier um pensamento, e talvez for irreal, você tem este guarda na porta do seu coração e na porta da sua mente. Este firewall que protege contra um vírus, o seu computador, o seu hardware mental e coração. Não alimente pensamentos irreais. O que a Bíblia chama disso, lá em Jeremias, que o homem, ele tem um coração enganoso. Enquanto a psicologia diz que é um pensamento irreal, eu fiquei pensando que talvez é aquilo que a palavra de Deus nos diz: seu coração é enganoso. Seu coração vai levar você a pensar coisas que não existem, a ver coisas que não existem, a sentir coisas que não existem, a chegar a conclusões de coisas que nunca aconteceram. Cuidado com isso, porque isso traz sim ansiedade, isso rouba sim a nossa paz. Por isso eu devo ir em oração diante de Deus, por isso eu devo sim agradecer a Deus em todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo diz: em todas as coisas dai graças. Ei, igreja querida, substitua a murmuração por gratidão, substitua o pessimismo por gratidão. É o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8 que você tem a opção
opção de escolher, que você tenha a opção de decidir por aquilo que você vai pensar, por aquilo que você vai alimentar, por aquilo que você vai dar vazão. Olha, nossa vida é assim mesmo, né? Uma montanha russa. Né? Você já percebeu que quando você conserta uma área da sua vida, parece que a outra desanda? Já percebeu que é assim? Né? Você hoje está muito bem com a sua esposa, seu filho está dando problema. Daqui a pouquinho você vê o seu filho muito bem com você, a sua esposa ou seu marido agora está dando problema. Aí você vê aquele momento, a família está uma beleza, todo mundo de maneira harmoniosa, filhos, né? Pai, mamãe, todo mundo vivendo bem. Aí a empresa está dando uma dor de cabeça terrível para você. Aí você vê a empresa daqui a pouquinho, né? Só alegria, sua produção aumentando, e tudo bem. E aí você vem aqui e a igreja está com problema. E aí você vê então um primo com problema. Você já percebeu que você nunca terá a sua vida totalmente ajustada no mesmo tempo? Você já percebeu, você já parou para pensar que você sempre terá um desajuste a administrar? E o apóstolo Paulo está falando no versículo 8 que você tem o poder, de decidir como você vai pensar. Se você vai sentar num banquinho e você vai ficar reclamando, vai ficar vendo só as coisas ruins, vai ficar vendo só as coisas erradas. Se você vai sentar num banquinho e vai ficar só murmurando, ou se você vai fazer como o apóstolo Paulo diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for digno, tudo que for honesto, nisto pensai. O versículo 8 é a lembrança de como eu posso me apoderar desta paz que excede a todo entendimento. É mudar o hábito. E a gente só muda um hábito colocando ou criando outro hábito. Né? Às vezes nós só nos livramos de uma dependência criando outra dependência. Né? Eu me lembro da época em que alguém da família, não me lembro se era o papai, alguém da família, queria largar de fumar. E aí toda vez que ele queria fumar, ele então chupava uma bala. Daqui a pouco troca o vício, né? Do cigarro pela bala. Parece-me que se nós quisermos nos libertar de um hábito, nós precisamos criar outro. Se você já tem o hábito de reclamar, se você já tem o hábito de murmurar, se você já tem o hábito de ver só as coisas erradas que acontecem em sua vida, agora você precisa substituir esse hábito pela gratidão. E como você faz isso? Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for correto, tudo que for belo, nisto pensais. É uma mudança de pensamento. E eu estava estudando esse texto e me lembrei de uma aula que a Julinha fez na faculdade. E eu estava assistindo um pedacinho da aula com ela e depois ela me contou. Ela estava tendo uma aula de ética. E a professora estava falando sobre verdade. Né? A professora estava nessa questão falando sobre verdade. E ela colocou uma coisa interessante. Se a verdade é relativa, não existe mentira. Não é verdade, igreja? Se a verdade é relativa, não existe mentira. Se eu falar para você que você não está aqui, você vai falar assim, mas eu estou aqui, pastor, o senhor está me vendo. Não, mas eu não acho que você está aqui. Ela não vai falar, a pessoa não vai poder falar assim, pastor, o senhor está mentindo. Não, a sua verdade diz que você está aqui. A minha verdade diz que você não está aqui. Não existe mentira. Olha como o diabo é astuto. O pai da mentira quer nos dizer que não existe mentira e por isso a verdade é relativa. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer tudo que é verdade, nisto pensai. É claro que ele está nos remetendo à palavra de Deus, é claro que ele está nos remetendo à pessoa de Jesus Cristo, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, santificai-vos na verdade. Então é claro que o apóstolo Paulo está falando sobre tudo isso. Mas olha a astúcia desse tempo, igreja. Eu nunca tinha parado para pensar nisso até esse dia da aula. E faz todo sentido. Se você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade, logo não existe mentira. Você fica com a sua verdade e eu fico com a minha verdade. Quando o texto bíblico diz que só existe uma verdade. E a ela nós devemos seguir.
E a ela nós devemos pensar, e a ela nós devemos pregar, e a ela nós devemos difundir. Por isso, Paulo vai dizer assim: você quer se apropriar desta paz que excede a todo entendimento? Mude a sua maneira de pensar. Ele vai colocar ali um monte de atribuições, né? Ele vai ali descrever um monte de coisa que nós devemos pensar. Ele vai falar sobre aquilo que não é apenas honesto, mas aquilo que é íntegro. Ele vai falar sobre aquilo que é cortês, sabe? Aquilo que é honroso. Tudo que for honroso, nisso pensai. Porque de fato, nós temos a propensão de nos contaminarmos. Por isso, Provérbios, em 2 capítulos e 2 textos diferentes, vai falar sobre isso. No 4:23 ele vai falar assim: se você tem alguma coisa para proteger, se você tem alguma coisa para guardar, guarde o seu coração, porque dele provém toda a fonte de vida. Lá em Provérbios 23, versículo 7, ele vai dizer assim, que você precisa entender que tudo que você pensa, tudo aquilo que o homem pensa, assim ele é. Como nós cantamos. Se as circunstâncias estão dizendo que você é um derrotado, você não apenas vai se sentir um derrotado, mas você vai se transformar num derrotado. Como nós acabamos de cantar, se as pessoas dizem que você é um mala sem alça, você vai começar a pensar que de fato você é um mala sem alça, e daqui a pouquinho você se torna um mala sem alça. Porque o texto de Provérbios diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 12, vai dizer que nós devemos renovar a nossa mente. Que nós devemos transformar a nossa mente, não nos conformando com este mundo, mas renovando a nossa mente, para que possamos desfrutar e conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, você quer desfrutar desta paz que excede a todo entendimento? Ah, você quer trazer refrigério para a sua alma? Mude o seu pensamento, guarde o seu pensamento, preserve o seu pensamento. Nesse tempo de quarentena, nós tomamos uma decisão lá em casa: não assistir filmes tipo drama. Principalmente filmes que tratavam de doença, de internação, né, de morte, porque isso aí a gente já via na Globo, né? A gente já via isso daí na Globo, esse filme a gente já conhece. Eu falei assim, e aí nós tomamos a decisão de não assistir nenhum filme dessa linha. Por quê? Porque nós não queríamos nos permitir ficar mais triste do que nós já estávamos. Imagine você triste assistindo um drama. Imagine você com medo de morrer do coronavírus, você assistindo, né, um filme de alguém que pegou uma enfermidade, né, de uma criança que morre, de uma esposa que fica viúva, de um marido que fica viúvo. Isso a gente está vendo já na nossa realidade, não precisa ter mais Hollywood produzir isso. Então nós decidimos não assistir nenhum tipo de filme que tinha este enredo. Uma maneira de proteger a mente. Qual é a sua maneira de proteger a sua mente nesse tempo? Você quer refrigério para a sua alma? Você precisa proteger a sua mente. Porque se você não proteger a sua mente, esta paz que excede a todo entendimento e que está à disposição de você, guardando o seu coração, guardando a sua mente, ela não fará sentido porque você desligou o seu firewall. Você tirou o software de proteção do seu computador. Você se colocou vulnerável na rede. E aí, o vírus entra. E estraga tudo o computador. Você se lembra daquela época quando a gente estava começando a mexer com o computador? Mexia com teclado, mexia com letra, mexia com um monte de coisa. E aí as empresas foram criando proteções. Você tem uma proteção à sua disposição. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Por isso o apóstolo Paulo vai terminar este parágrafo no versículo 9 dizendo que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vimos dele e ouvimos dele, nós devemos colocar em prática. Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, quando você se livra desse vírus, esse vírus chamado ansiedade, esse vírus chamado medo, esse vírus chamado pânico,
Esse vírus que muitas vezes precisa sim, né, de um auxílio clínico, mas que talvez muitas vezes não, porque você ainda não está doente, é só pontual, momentâneo. Quando você se livra disso pela gratidão, essa gratidão vai produzir um jeito novo de pensar. E quando você pensa diferente, você vai agir diferente. Uma das orações que eu mais tenho feito é que Deus resgate em mim o desejo de ser uma pessoa que inspire outras pessoas. Porque me parece que nós fomos chamados exatamente para isso. Para inspirar pessoas. Só com uma mente renovada, nós vamos poder mudar o ambiente, por exemplo, de uma fila de banco quando as filas voltarem. Se é que vão voltar, né? Porque pode ser que agora tudo seja banco virtual. E aí eu, como pastor, vou ter que mudar todos os meus exemplos. Olha que trabalho está me dando esse coronavírus. Mas sabe, só com uma mente renovada, quando nós entrarmos numa casa de uma família, e ali só houver desgraça, só houver razões de fato para falar e maldizer sobre a vida, nós vamos mudar isso com atitude diferente, porque foi mudada. Sabe, quando nós estivermos, né, na recepção de um médico, na sala de espera de um médico, e a gente vê aquele reclamando, aquele chorando, aquela chorando, porque o diagnóstico é terrível. Você que já teve a sua mente renovada, e aí você vai ter uma atitude diferente. Você vai poder contar que está na mesma situação, mas você tem um Deus que guarda o seu coração e a sua mente. Sabe, quando você recebeu um cliente, quando você recebeu um telefonema, nós precisamos sermos pessoas que inspirem. Mas a vida não precisa mudar para sermos pessoas que inspiram. A mente precisa mudar para sermos pessoas que inspiram. E a minha oração na manhã de hoje é que tanto você aqui quanto você em casa, você possa se apropriar deste firewall pessoal, chamado paz de Deus. Paz que tem como fonte Deus. Paz que é inerente à pessoa de Deus. Paz que é inesgotável, porque essa fonte não para de jorrar. E ela está disponível a você, ela está acessível a você. Você pode se apropriar desta paz. Você pode tomar posse dessa paz. Mudando de hábito. Tire a murmuração. Coloque a gratidão. Você consegue ver coisas boas que aconteceram na sua vida nesse tempo de quarentena? Eu tenho um monte delas para contar. Tanto aqui na igreja, quanto em casa, quanto na minha vida pessoal, quanto na família. Comece a contar isso. Comece a ver isso. Comece a agradecer a Deus por isso. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for honroso, tudo que for respeitável, tudo que for bom, belo, nisto pensai. Você não vai conseguir mudar o seu jeito de pensar assistindo da Atena todos os dias. Não vai. Você não vai conseguir vencer a sua mente se você não preservá-la. Não deixe lixo entrar na sua mente. Não deixe poluírem a sua mente. Guarde, preserve a sua vida. E a partir daí, coloque em prática. Se o que você pensa é verdadeiro, viva a verdade. Se o que você pensa é honroso, seja honroso. Viva de maneira honrosa. Se o que você pensa, é respeitável, viva de maneira respeitável. Se dê o respeito. Se você pensa, de maneira bela, faça da sua vida uma vida bela.
Coloque em prática. É o que o apóstolo Paulo diz no versículo 9. Coloque em prática tudo que você tem aprendido, tudo que você tem ouvido, tudo que você tem vivido. Porque não existe nada mais belo na vida com Jesus do que entender que Jesus não é uma religião, ainda que Ele nos religou a Deus. Jesus não é uma teoria, ainda que Ele seja mestre. Jesus não é uma filosofia, ainda que Ele tenha muitos princípios. Jesus é vida. Jesus é exemplo de vida, é prática, é vivência, é experimental, é experiência. Por isso o apóstolo Paulo diz, coloque em prática a proteção que está à sua disposição, chamada paz de Deus. A alma está pesada? Sim, tempos difíceis. Hoje de manhã, a nossa Fê mandou uma mensagem. O papai dela, seu Job, tem diabetes. E os irmãos sabem, né? Quando a gente faz uma feridinha com diabetes, o perigo disso. E o seu Job fez uma feridinha no calcanhar. E essa ferida não cicatriza. E qual que é o medo de uma ferida que não cicatriza com diabetes? Gangrenar. E se acontecer isso, qual que é o próximo passo, igreja? Amputar. E a nossa Fê manda uma mensagem chorando, porque está preocupada com o papai. Os dias são trabalhosos. Nossas almas estão pesadas. Por isso talvez eu tenha aqui na manhã de hoje dizer, querido Deus, eu quero este firewall sobre a minha vida. Eu quero esta proteção sobre a minha vida. Que a tua paz, da qual eu não consigo ver, da qual eu não consigo enxergar, da qual eu não consigo entender, mas eu posso me apropriar. Eu quero que esta paz guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Para que de fato a gente não cante a canção da Marcela Thaís com lágrimas. Muita calma nesta alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nesta alma. Lembre-se de quem você tem. É o meu apelo para vocês na manhã de hoje. Lembre-se de quem vocês têm.